Vamos orar aqui pelo servo Richardson. Deus abençoe o teu filho. Toma o primeiro lugar na sua vida, famílias, filhos. Cubra com o sangue de Cristo. Teu servo vai ser um instrumento que a palavra que o Senhor já ministrar no seu coração não fique retido nele, mas que seja ministrado em nós. Alcança a família, restaura nesta manhã, pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Bom dia a todos. Está tudo bem com vocês aí? Está tudo tranquilo, rapaziada lá? Show de bola, os homens. Semana de encontro, né? Pessoal que está aí, os homens, nós vamos ter o encontro dos homens essa semana. Semana bastante, chamando de jejum para os homens. Semana de bênção, né? Nós vamos tratar hoje, nessa manhã, família e o altar. Falar um pouquinho a respeito de altar. Definir o que realmente é um altar. E ver essa relação íntima que o altar tem com família. Tá certo? Então, essa relação que acontece desde o começo da criação da humanidade. Quem não chegou até aqui à frente não tem problema. Eu gosto de andar, né? Mas, senhor Filipão, como é que tá? Fica tranquilo. Eu só sou feio, mas não mordo. Né, tia Lica? Tia Lica é benção. Tia Lica fez uma sopa para nós dos homens lá, irmão. Os homens que não foram perderam. Foi 2 pratão. Tá certo, irmãos? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco a respeito de família e altar, mas eu quero abrir a Bíblia. Eu quero que vocês abram sua Bíblia com esse tema aí, com esse versículo. Ezequiel capítulo 47, versículo 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, e cujas águas ficarão saudáveis. Bom, o que esse texto tem a ver com altar e família, né? O que esse texto tem a ver? Isso aí eu só vou explicar no final. Mas você olha esse textinho ali, dá uma olhadinha lá, que aparentemente, olha o texto, olha para mim, minha irmã, o texto. Não tem nada a ver, né? Aparentemente, tem alguma coisa a ver, olhando assim? Tem não, né? Mas no final, eu vou explicar. E é por isso que a gente tem previsão de acabar 10h30 da manhã. Previsão. Mas vamos lá. Pode passar. Tópico 2, vamos lá. Esse é o nosso primeiro slide, né? O primeiro altar foi criado da primeira família. Qual foi o primeiro altar criado, meu irmão? Quando Deus ele cria os céus e a terra, eu já expliquei isso aqui algumas vezes, Deus vai constituindo. Isso eu também, se eu não me engano, eu expliquei para os jovens lá em cima e já expliquei aqui na igreja. Eu estou relembrando vocês com certeza já sabem disso. Deus vai construindo, como se fosse costurando. Ele vai costurando as coisas de cima e as coisas de baixo. Céus, terra, cima, baixo. Cima, baixo. E quando ele vai quase acabando a sua criação, ele cria um jardim. Um jardim que seria nada mais do que um altar. Porque tudo que Deus constituiu e criou é como se fosse uma própria igreja, uma macro-igreja. Ele cria a luz, olha, quando você entra na igreja, a primeira coisa que você faz, um diácono, o que é? Ele abre a porta e liga a... Então, haja luz. Está vendo aí? E aí começa a arrumação da igreja. Às vezes a igreja está arrumada, às vezes o diácono dá um jeitinho ali. Por isso que é tão importante e tão honroso ser diácono. Porque Deus é um Deus criador, mas apesar de ser criador, é um Deus que serve. É um Deus que serve aqueles que Ele ama. E, quase terminando a criação, Ele cria o Éden. O Éden nada mais é do que um altar, onde se vai prestar um culto. E no final da criação, Ele tem que criar algo que possua as duas naturezas. A natureza da terra e a natureza de Deus. Ora, como que Ele faz? Ele pega... Do pó da terra ele cria o homem e o que ele faz? Sopra o espírito. Está criado o homem, possui as duas naturezas. Esse homem, esse ser humano, quando Deus vai criando, ele vai criando de cima para baixo e ele vai criando esse ser humano no final para que seja o ponto de equilíbrio de toda a criação. O homem foi criado para ser o ponto de equilíbrio de toda a criação. Logo, o nosso inimigo, vendo essa questão, o que ele faz? Vai corromper o quê? O ponto de equilíbrio. Corrompendo-se o ponto de equilíbrio, toda a criação entra em quê? Em colapso. Que a partir que o pecado entrou, toda a humanidade o quê? Começa a sofrer, a terra começa a sofrer. Tanto que a palavra vai falar o seguinte,
que a natureza aguarda com ansiedade a expectação, a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque quando a igreja se manifesta, as coisas voltam para o lugar. Quando você se manifesta dentro da sua casa, na sua família, com a voz profética de Deus, as coisas são tendenciosas a voltar para o devido lugar. Deus te criou e te constituiu como autoridade. É isso? Então, o mesmo local, que é o local de criação, onde é o altar, foi justamente o local aonde? Da queda. Foi no próprio altar que o homem caiu, o primeiro altar, o Éden. E você vai notar, no decorrer do estudo, e você tem liberdade para falar, não fique calado, que o tempo todo, quando Deus vai se referir ao altar, sempre está atrelado ao altar família. A gente vai pegar uma porção de versículos e todos vão estar envolvidos com família. Todos eles de alguma forma ou de outra forma vão estar envolvidos com família. Porque a nossa família é para andar no altar do Senhor. Ainda que ela possa não estar hoje, cabe a nós que estamos aqui, trazermos ela na presença do Senhor, através do quê? Da oração, da busca, do jejum, é nosso dever. Tá certo? Então, é o mesmo lugar onde o homem é criado, nesse primeiro altar, onde por falta da obediência, foi o local de queda da primeira família. E é onde Deus, lá em Apocalipse, vai executar juízo. Se você olhar, se eu não me engano, no capítulo 11 ou 12 de Apocalipse, vai falar assim, o anjo forte fala, solta os 4 anjos que estão aprisionados no Eufrates. Onde é o Éder? No Eufrates, entre o Eufrates e o Tigre ali, no Golfo Pérsico. Ali também é o lugar onde Deus vai vingar toda a maldade do nosso inimigo sobre as famílias da terra. Então Deus, ele tem um zelo, um carinho especial por famílias, desde o começo da criação. Deus criou o ser humano para viver, para ter uma essência de família, porque Deus é família, irmão. Deus é família. Deus o tempo todo fala que nós somos co-herdeiros como filhos adotados. Deus, ele tem filho. Quando se fala de comunhão, se fala de família. Então, Deus o tempo todo, preste atenção, fala de família. E é por isso que a instituição família, ela é o cerne da questão do ataque do nosso inimigo. Ela é o cerne da questão. Você já reparou uma coisa? Você está vivendo muito bem na sua casa, com seus filhos, está tudo uma benção, está tudo prosperando, e de repente, um lance, uma palavra pode ser simples, e a confusão acontece. O inimigo lança uma seta, e a confusão acontece, e aqueles que não se falavam começam a olhar um pouco triste um para o outro, e se não houver perdão, aquela coisa vai o quê? Se escalando, não é assim? Se escalando, se escalando. Quantas famílias hoje estão separadas por quê? Porque apenas uma pequena palavra foi liberada. Quantas pessoas, pais não falam com filhos, mães que não falam com seus filhos, não é isso? Tios que não falam com sobrinhos, irmãos que não se falam, porque apenas uma pequena palavra foi liberada, aquilo ali se escalou e virou o caos. Já aconteceu próximo a você, eu espero que não tenha acontecido contigo, mas já aconteceu próximo a você? Com você eu tenho certeza que isso não aconteceu. Aconteceu? Tá tudo bem aí? Aconteceu, né? Acontece? Então, eu penso na minha ignorância, né? Eu não sei muitas coisas, estou tentando aprender, que isso é similar a um jogo de futebol. Isso eu expliquei para os homens na sexta-feira. A nossa vida, o jogo da vida vai andando. Mas quando acontece uma infração, o que o juiz faz? Ele faz o quê? E quando o juiz apita, o que acontece com o jogo? Assim é a nossa vida. Quando se quebra a unidade, a unanimidade e a comunhão dentro da sua casa,
a sua vida é tendenciosa a ficar o quê? Pá! Enquanto a infração não é resolvida, a vida não volta a... Vocês estão bem comigo? Tudo bem? Vocês ainda me amam? Então hoje, nesse lugar, eu sei que isso não acontece, eu estou falando aqui de orelhada, irmão. Isso pode estar acontecendo. Eu sei que isso aqui não acontece aqui, isso não acontece. Mas pode ser que alguém, nessa manhã, precise botar a sua vida para andar de novo. E basta apenas uma coisa, um perdão. Basta apenas um perdão. Basta apenas você ser suficientemente inteligente para entender que enquanto você não liberar, sua vida não vai andar. Porque o juiz da vida, o árbitro, que decide sem a influência de ninguém, se chama Espírito Santo. E é necessário que, se houve uma infração, que você nessa manhã haja para que a sua vida volte a andar. E aonde acontece o maior índice de infração? Dentro de onde? Do lar. Por quê? Porque você está convivendo com as pessoas o quê? O tempo todo. Então está mais suscetível a isso. E tu acha que teu inimigo não sabe? Isso eu falo do lar micro. Mas existe o lar macro. E onde é o lar macro? A igreja. Porque a igreja também é família. Ora, e família sanguínea. Porque nós estamos debaixo da graça do mesmo sangue, o sangue de Jesus. Então nós somos família. Querendo você ou não. E porque muitas das vezes, eu estou saindo do micro para o macro, muitas das vezes nossa vida para dentro da igreja e das questões espirituais. Porque às vezes a coisa não está no micro, mas está no macro. E às vezes até mesmo dentro da igreja as coisas acontecem. Ora, se não fosse assim, muitas pessoas não se afastavam. E às vezes é só um pedido de perdão. E as coisas se resolvem e as coisas começam a voltar a andar de novo. Vocês estão tão quietinhos, irmão. Isso é perseguição? Toda vez sou eu, é isso. Algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento são referentes à família. Jó, capítulo 1, versículo 4 e 5. Olha lá, vai falar de altar e família. Seus filhos iam à casa uns aos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Vamos lá. E decorrido dos dias, seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia o quê? Você se faz o holocausto aonde? No Antigo Testamento. No altar. Vamos ver outro versículo? Vai lá. Versículo Gênesis 22, 9. Esse é famoso. Olha lá. E chegaram ao lugar que Deus havia designado. E ali edificou Abraão um altar. E sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho. E deitou aonde? Tem família aí? No texto? Tem ou não? Tem? Tem altar? Então o altar ali, né? É um lugar o quê? De sacrifício, de adoração, de comunhão. É isso? É um lugar que vai englobar todas essas coisas. E nessa questão aí de Abraão é tão interessante que quando você olha o contexto, você estuda o contexto daquelas religiões daquele tempo, era comum as pessoas sacrificarem os seus filhos a deuses pagãos. Era comum. E quando Deus fala com Abraão para que sacrificasse o seu filho, Abraão fala, poxa, se é comum, eu vou. Mas o nosso Deus não é igual o príncipe desse mundo. Ele é diferente. O sacrifício que Deus quer de nós é um sacrifício de adoração, um sacrifício de louvor. Mas era necessário que Deus ensinasse a Abraão como Deus ama a família e como ele quer se relacionar com aqueles que ele ama.
Porque lidar com família é lidar com amor. Lidar com família é lidar com renúncia. E Abraão estava disposto ao quê? A renunciar aquilo que ele tinha mais precioso em prol do Deus que ele amava. Então, quando você fala de altar, você vai envolver sacrifício, adoração, renúncia. E quando você lida com as pessoas que nós amamos dentro da nossa casa, dentro do seu lar, vai ser necessário também, irmão. Você vai ter que sacrificar muitas vezes o seu ego. Você vai ter que renunciar para viver bem, muitas vezes a sua razão, que digo os homens indo para o shopping com as patroas. É isso? É muito difícil você ver um homem infeliz para o shopping. Primeira coisa, ele vai gastar. O homem não gosta de gastar. Mas quando é com aquele que a gente ama, com a pessoa que a gente ama, que é a nossa esposa, esse amor supera aquilo que a gente sente. E para vivermos bem em casal, é necessário, dá um glória a Deus? Glória a Deus. Nós renunciarmos, muitas das vezes, aquilo que sentimos em prol de algo maior. Porque o meu sentimento em relação à minha família é menor. Mas a minha esposa é maior do que o meu próprio sentimento. E aprender a renunciar é dolorido. Foi fácil para Abraão ter que levar seu filho? Foi? Não. É fácil a gente renunciar muitas das vezes às coisas que nós temos dentro da gente? Não. Mas em relação a um filho e aquilo que está dentro da gente, é discrepante. É longe, não é? Ora, se nós somos filhos da fé de Abraão, nós temos que aprender a seguir o quê? As pisadas dele. Para quê? Para que a nossa família ande bem. Então Abraão não teve o quê? Nenhum tipo de receio. Ele se chega a Deus para entregar aquilo que era o seu melhor. Mas antes de chegar até o altar, ele fala, olha, Deus proverá para si o cordeiro. Eu sei o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é aquele que cuida da minha família. Sim. Dentro do seu coração, no mais profundo. Mas pela obediência, ele foi. Ele foi. É necessário você sacrificar muitas das vezes aquilo que você quer, aquilo que você pensa, para você viver bem em família. E é necessário, muitas das vezes, uma das coisas que mais tem que morrer diante do altar do Senhor é a nossa razão. Às vezes, muitas das vezes, é necessário abrir mão da razão para viver bem. A não ser que seja algo absurdo. E assim que se constituem os casamentos de 30 anos. Né? Assim que se constituem os casamentos de 30, 40 anos. 50, 60. Olha o nível de renúncia que o meu avô tinha com um casamento de 60 anos. Imagina só, minha avó. Eu lembro da minha avó, que me criou um certo pedaço da minha vida, com 82 anos, fazendo a janta e chamando meu avô para jantar. Cansada. Porque 82 anos não é brincadeira não. Roça. 11 filhos. Cansada, irmão. Ainda tinha um neto de lambuja. O neto era dar uma judiadazinha para aprender. Mas ela foi. Renunciando ao seu próprio cansaço. Para quê? Para que se construísse em mim o valor de uma família. Então hoje, muitas das vezes, a minha esposa chega do trabalho e eu estou cansado também. Mas porque eu chego primeiro, eu renuncio o meu cansaço para quê? Para que a janta esteja pronta para ela. Isso é família, irmão. É família. É família. É aprender a renunciar em prol do outro. Isso é altar, irmão. Porque altar é lugar de quê? De renúncia. Eu vou explicar o que é altar daqui a pouco. Vamos lá. Eu vou explicar.
Observamos que a figura do altar aparece muitas das vezes de forma tácita, o doutor vai gostar dessa palavra tácita, dando a entender que é o altar. Não precisa estar escrito altar para que seja um altar. Por exemplo, só para vocês entenderem o que é altar, tá? Quando eu subo no monte para fazer uma trilha, é altar? Mas quando eu subo no monte para orar, é altar? É altar. Não é isso? Quando eu estou dirigindo o meu carro trabalhando, é altar? Não, porque eu não estou orando. Mas quando eu estou buscando a Deus lá na direção, se torna altar? Altar. Quando eu estou dentro da minha casa, fazendo os trabalhos, naquela correria, é altar? Não. Mas quando eu me coloco com um propósito de oração, lavando a minha louça, é um altar? Sim. Então, é uma coisa tácita, dando a entender que é. Então, qualquer lugar da minha vida, para de rir, Carlão, qualquer lugar que eu possa estar, se torna altar, mediante o propósito que eu tenho onde? No meu coração. No meu coração. Então, vários lugares que não são altares, se tornam altares, por quê? Porque o propósito do meu coração é transformar aquilo num altar. E muitos lugares que tem que ser altar não são altar, por quê? Porque o meu coração está o quê? Distante. Nossa, isso é forte. Isso é forte. Logo, eu posso estar hoje nesse local e esse local não ser um altar. Por isso que o inimigo tanto quer quebrar as coisas dentro da gente. Quer tanto roubar a nossa mente. Se você chegou aqui com um propósito de família, o que mais o inimigo quer é desconstruir isso. Fazer com que esse ambiente não se torne um altar que Deus quer que se torne. Que as infrações perpetuem. Por quê? Enquanto a vida tiver infração, a sua vida está o quê? Está me fazendo entender, irmãos? Está sendo construída uma ideia? Então vamos mandar. Da mesma forma que a cruz de Cristo tem um significado, aonde são o quê? Benditas todas o quê? As famílias da terra. Então, quando Deus ele cria esse homem, né? E esse homem peca, Deus ele vai e gera um plano de resgate. Mas ele só gerou um plano de resgate para Adão? Não. Só para Abraão? Não. Para quem? Para todas o quê? Então, não, está baixo. Para todas o quê? Está fraco. Está todas os quê? As famílias da... Então, a minha família está incluída? Sim ou não? A sua família está incluída? A do irmão que está do seu lado está incluída? A do irmão que está atrás está incluída? Então, fala para ele isso. Bendita é a sua... Vira para ele e fala isso. Que parece que a gente não sabe. Parece que a gente tem um projeto já escrito, um TCC. Um acórdão, melhorou? Uma jurisprudência, melhorou? Está melhorando? Escrita, que a gente deixa passar desapercebido. Estou falando para o pessoal direito aqui. E deixa de colocar na inicial. Agora eu vou falar para a igreja. A gente tem algo constituído pela palavra de Deus, profeticamente falando, e deixa de tomar posse disso, para utilizar isso em favor da nossa vida. Ora, se o Senhor falou que a minha família é bendita, quem é Satanás para falar contra? Quem é? Ele pode até pelejar, mas eu estou debaixo de uma palavra. E por mais que o momento seja difícil, essa palavra, na medida que eu entendo ela como verdade viva e respiro ela vai acontecer. Pode demorar 1, 2, 10, ela vai acontecer, porque ela está empenhada. E a palavra do Senhor não volta vazia.
Então você cantou, filho, mãe, seu filho vai voltar. Você está o quê? Num púlpito, a gente vai falar sobre isso, mas também que é um altar. E através da cruz de Cristo, foram restauradas todas as famílias. Todas as famílias estão restauradas. Mas por que elas estão debaixo de uma situação tão difícil? Ora, a humanidade realmente destruiu valores. Nós vivemos de uma geração de valores distorcidos. Tudo que era normal, hoje, não tem valor nenhum. O inimigo, ele realmente tem entrado na mente das pessoas. E já explicamos sobre isso. A luta contra o que não é contra a carne, nem contra a sangue, é contra principados, potestades. E essas hierarquias vêm constituindo diante do tempo distorção e destruição de valores que tem o único objetivo de quê? De entrar dentro da família, dos lares. Então, qual foi a instituição que foi mais atacada nos últimos anos? A família. Índice de divórcio. Eu tenho que falar as coisas, irmão. Altíssimo. Dentro da igreja, em muitas, isso o quê? Meu irmão, não estou falando de você que conheceu Jesus depois de um casamento, aceitou Jesus, agora é nova vida. Não estou falando disso não, tá? Que fique bem claro isso. Mas, a partir do momento que você conhece Jesus, você está debaixo de uma verdade. Até o tempo da ignorância, a ignorância não é burrice não, tá, irmãos? É falta de conhecimento. Ok? Estou deixando bem claro isso. Ignorância é falta de conhecimento. Até o tempo da ignorância, você não podia ser cobrado. Ora, mas conhecendo a verdade, você é livre. Não é isso que a palavra fala? João 8,32. E conhecereis a verdade o quê? Você é livre. Você não está mais debaixo do jugo das trevas. Ora, se eu não estou debaixo do jugo das trevas, por que eu me coloco debaixo desse jugo? Não valorizando a instituição que Deus criou para me viver bem feliz, que é a minha família. Então hoje se casa, e por qualquer motivo, dentro de uma sociedade corrompida, de ideais e ideias corrompidas, tudo é motivo de uma separação. Não é isso? Então, se banalizou de tal forma que isso vem entrando até mesmo dentro de muitas igrejas. Malaquias vai falar que eu, o Senhor, odeio o divórcio. Você sabe o que é odiar alguma coisa? Você sabe, irmão, o que é ter ódio? Oi, amor. Tá bom esse Todd aí, hein? Você sabe o que é odiar uma coisa? Hã? Fala, pastor. O que é odiar? Odiar é algo grande, né? Pode falar. Quer falar? Eu, o Senhor, o quê? Odeio. Eu repudio. Umas palavras vão falar repudiar, outros eu odeio. Eu odeio mesmo. Eu repudio, eu odeio. Por quê? Porque Deus não criou o casamento para haver separação. Sim. É uma quebra de aliança, por isso que ele odeia, ele repudia. Uma aliança feita por ele. Quem que está lá na hora do casamento? Senhor. E antes de fazer a aliança do sim no altar com o sacerdote, o Senhor fez uma aliança antes com aquele casal, com aquele jovem casal. De chegar, eu quero casar, vamos casar, vamos. Essa aliança veio bem antes. Agora vamos lá no sacerdócio, com várias testemunhas, para servir de quê? De fato, o Senhor concretizou essa aliança entre homens e mulheres. E o que se liga na terra está ligado aonde? No céu. Ora, se está ligado no céu, como eu, como homem, posso querer desligar? Tá tudo bem aí, irmão? Vocês me amam? Ora, se foi ligado no céu, quem é que quer mais desligar um casamento? Quem é? Pode falar, irmão. Ele não tem poder nenhum aqui, Satanás. E se a gente está aqui falando sobre família, a gente tem que falar do nosso inimigo. Porque se você não souber como o seu inimigo age, dentro da guerra você vai perder.
Então a gente está vivendo uma realidade de distorção de valores, onde o casamento não tem valor, onde o respeito do pai com o filho não existe mais, onde o filho não toma bênção mais um pai. Meus filhos tomam bênção para mim até hoje. Eu tomo bênção na mão dos meus tios, na mão deles até hoje. Tio, bênção. E outra coisa, agora né, só tem uma, duas, mas as tias da minha esposa, eu ia lá, tios dela, e ó, bênção, tio. Por quê? Porque nós somos um só. E que Deus uniu, não separe quem o. Foi diante do altar, né? Desculpa tomar. Não, à vontade. Por isso que a palavra altar, para preservar a família, esse projeto, é necessário que haja o sacrifício de ambos. A renúncia. A renúncia. Dedicação. Porque Deus colocou um projeto e cabe a nós preservar esse projeto na terra. Excelente. E vai vir muitas investidas do inimigo que ele é contra esse projeto, é contra todo um padrão de Deus, contra a lei, contra o amor, contra tudo de Deus. E Deus, para provar o seu amor, ele deixa esse projeto família, cabe a nós, a terra, né, preservar no altar, queimando essa essência um para com o outro. Meu irmão, presta atenção. O projeto, em primeiro lugar, é feito aonde? Mas para ele sair do papel, foi bom que o pastor Delci que me deu uma ideia. Para ele sair do papel para uma prática, exige o quê? Renúncia, esforço, estudo, sacrifício. Por quê? Porque enquanto você não colocar isso em prática, esse projeto nunca vai sair da onde? Tem muitos casamentos que ainda não saíram do papel. Estão lá no altar, quando o pastor vai falar, olha, tem que respeitar sua esposa, honrar, você tem que amar teu marido. Mas isso não saiu do papel, só ficou ali. Ora, se isso ficou ali só, não era altar. Era púlpito. Pastor, o judeu... Depois a gente vai. É a última. Não, fica à vontade. O judeu, ele tem a sua Já falei aqui. esposa, o judeu no costume, ele tem a sua esposa como a atmosfera do ambiente do lar. Sim. Ele tem a sua esposa como a atmosfera do lar. Como termômetro, né? Termômetro de tudo. Termômetro. Por isso que o provérbio diz que a mulher é virtuosa, porque ele vê nessa mulher, nessa atmosfera, a mulher que tenha todo um equilíbrio em tudo, em todo cuidado. E agora para os homens aqui. Rebenta, sem dó, sem piedade, vai. É necessário ouvir as esposas. Se nós queremos ser sábios, escuta bem. É necessário ver elas, porque o judeu olha para a sua vibrando, olha lá. Como essa atmosfera. Agora, o homem, Deus está falando muito no meu coração, porque o homem tem essa responsabilidade de primeiro, em todas as passagens bíblicas que o pastor colocou ali, lá em Jó, o homem que tomou iniciativa para levar as coisas para o altar. E nós temos como homem essa responsabilidade de passar, trazer para si como cabeça. Agora ele tem que olhar para a mulher como a atmosfera do seu lar. Termômetro, né? O termômetro, a mulher que traz uma palavra com equilíbrio, a mulher virtuosa. É benção. Chefão, pode falar aqui, o chefão aqui, ó. Chefão. Na paz do Senhor, igreja. Eu concordo com tudo isso, pastor. Concordo plenamente. E quando não dá certo, não tem jeito. E aí? Porque eu conheço muitas pessoas casadas há muito tempo que não dá certo, se separa. Não quer nem olhar para a cara um do outro. E aí? O que é que se faz? Primeiro você tem que entender o que aconteceu para chegar nesse ponto. E a primeira coisa você tem que entender que não é Deus que está na história. Infelizmente, chegar a esse ponto, por quê? Por quê? Porque não houve todos esses parâmetros que a gente colocou.
Agora, para restaurar isso, para você destruir qualquer coisa é muito fácil. Está entendendo? Isso. Sim. Sim. E o inimigo atuou. Agora, vamos tentar solucionar isso? Aquele que é mais sábio é o que vai buscar. Concorda comigo? O que é mais sábio é o que vai buscar. Para reconstruir, é mais fácil que para construir? Não. Para reconstruir é muito mais difícil. Por quê? Porque reconstrução tem uma coisa que se chama entulho. E entulho, você pensa que tirou, só tem um carrinho ali. E você vai tirando, vira 2, vira 3, vira 10. É verdade ou mentira? Então é necessário o quê? Que aquele que está mais propenso às coisas de Deus se coloque na posição que Deus quer e busque. Faça propósito, vai buscar oração, porque Deus é Deus de resposta. Ora, aí existem parâmetros dentro da Bíblia que vai guarnecer, que vai ser em outros casos que a gente pode estudar, essa pessoa. Mas enquanto ele tiver no seu coração a palavra de Deus e o propósito de restaurar isso, ele tem que se colocar na posição da restauração. Não vai ser fácil? Não vai ser fácil. Pode ser que venha a não acontecer? Pode ser que venha a acontecer, mas eu te falo uma coisa. Nada que você coloca diante de Deus passa desapercebido. E Deus é que peleja a guerra. Então, a gente tem que colocar o nosso coração. Qual foi o texto que foi falado aqui pela irmã que ministrou? Me perdoa, sou péssimo de nome. Foi o quê? Foi Jeremias 29? Foi 29, 3, foi isso? Não, eu sei os pensamentos, olha aí a resposta. Que tenha a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que... Vai, 1 ou 12. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem o quê? Então você está no propósito de restaurar? Coloca o seu coração diante do altar. Porque ninguém resiste a Deus. Ninguém. Deus é o Deus que dá a resposta. Agora, o processo é uma outra história. É um outro caminho. O problema é que no meio da caminhada dessa busca, você pode esmorecer. O processo é difícil, mas ele tem resultado. Ele tem resultado, tá bom? Para eu restaurar o meu casamento com o Carlão, quando ele bebia, vivia nas noitadas, foi muito difícil. E eu ouvi um testemunho uma vez, eu já falei aqui, de uma senhora, ela dizendo que tinha orado 5 anos para Deus libertar o marido dela e restaurar o casamento dela, e Deus restaurou. E no dia que eu ouvi isso, estava no início do Carlão, naquela bagunça. E eu falei dentro do meu coração, 5 anos, Jesus, não vou orar, não. 5 anos eu não aguento, não. Irmãos, eu passei mais de 10 anos orando. E só vim depois. E oro até hoje. Oro até hoje. Eu digo, Jesus, o meu primeiro casamento quebrou. O segundo, não. Que eu vivi maritalmente com o pai dos meus filhos 17 anos. E eu não tive essa sabedoria. Que se eu tivesse o que tenho hoje, o nosso casamento estava de pé. E a verdade vos libertará. Vamos lá, diferença entre altar, púlpito e palco. Primeiro, o altar é o lugar onde a gente traz o sacrifício, a adoração, vou dar mandada. Não é isso? O louvor. Então, aqui se torna altar, porque aqui tem o quê? Se tiver o quê? Sacrifício, adoração, louvor, dedicação, empenho. Aqui se torna altar mediante o quê? As mesmas características. Quando se une um altar com o outro, se gera uma coisa que se chama unidade. Unidade basta? Não basta. Unidade não é nada sem uma coisa que se chama unanimidade. Ora, se você falar que unidade basta, eu vou te refutar na mesma questão do purê de batata. Ora, eu boto 10 batatas boas e coloco uma batata ruim. Todo o purê ficou? Agora, se todos eles estiverem unidos e unânimes, bons, o purê ficou o quê? Então, quando você vem buscar por família nesse local, presta atenção que eu estou dando a dica, irmão.
Vocês deviam pagar, Deus que me perdoe por isso, essa dica é ouro. Por muito menos vocês pagam. Aqui tem adoração, aqui tem busca, aqui tem busca. Quando se junta, gera o quê? Um corpo. E é por isso que a igreja é tão importante na face da terra. É por isso que eles querem descaracterizar a igreja. Por quê? Porque a igreja é a união de famílias. Falando uma mesma língua, numa mesma direção, com um só pensamento. Ora, se sai uma palavra liberada sobre família, toma posse da bênção, irmão. Não murmura, creia. É por isso que Satanás não quer que a igreja exista. Ele sabe que nesse lugar é lugar de cura, é lugar de altar, é lugar de transformação. Ele sabe disso. Tu acha que se a igreja não incomodasse o inferno, Satanás está se preocupando? Para quê? A igreja vai ser atacada. O que é? Volta lá. Vai voltar lá. No altar, púlpito. Vou voltar que eu tenho que terminar isso aqui. Púlpito é o lugar de pregação da palavra, onde se é explanada da palavra. O púlpito pode ser altar. Por quê? Porque vai ter o quê? Adoração, busca, não é isso? Todos os requisitos. Mas e o palco? O palco não tem nada disso. Acabou o show, os artistas vão embora e o palco é desmontado. O propósito do palco não é o sacrifício. E muitos chegam dentro da igreja buscando palco, querendo palco, sendo que tem que buscar altar. Os artistas, vão. Não estou falando só, estou falando de pessoas normais no sentido de não terem funções. E outros tendo funções, e outros tendo funções altas, são só artistas. Porque quando chama ele para o altar, para a renúncia, para a adoração, para o sacrifício, para o jejum, para a oração, ele E aí, se desmonta e o artista vai o quê? Se eu sou família, e isso é uma família, eu jamais posso deixar o Zé Ricardo. Ele pode brigar comigo, mas ele é meu irmão. E o meu laço de sangue com ele é maior do que qualquer coisa. Eu tenho que superar. Deus sempre pode me chamar a atenção 1000 vezes. Eu vou baixar a cabeça. Posso até achar que está certo, mas eu vou engolir isso. Senhor, por quê? Porque o meu laço de sangue é maior. Eu não posso mandar meu filho embora de casa. Ele não é meu empregado, eu não sou patrão dele. Quem a gente manda embora da nossa casa é o empregado. Você assina, manda lá, dá o despejo lá da carteira dele, vai embora. Demitido. Teu filho não. Teu filho é teu filho. Eu não posso mandar minha esposa embora da minha casa, ela é minha esposa. Eu tenho um laço, eu tenho uma aliança com ela. Ela é minha esposa, não é minha empregada. E vice-versa. Vocês ainda me amam? Vocês ainda me amam, irmãos? Eu vou poder ir embora tranquilo, em paz? Eu tenho que estudar hoje pra caramba ainda. Tem que ter paz hoje. Eu não posso sair sem nada. Entendeu, irmão? Como que eu posso mandar meu filho embora da minha casa? Tem cabimento uma coisa dessa, irmã? Mas tem gente que manda, irmão. Como eu posso mandar minha esposa embora da minha vida? Ela é minha esposa, eu tenho uma aliança, eu tenho um laço de sangue com ela. Não espiritual, mas também de sangue. Porque quando você tem uma relação com uma pessoa debaixo da presença do Senhor, se tornou uma aliança de sangue. Os sangues se transferiram. Ora, é por isso que o adultério é tão perigoso. Por quê? Porque não apenas o sangue se transfere, mas todo o lado espiritual se transfere. Se torna um só corpo. Se eu não me engano, Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios. Você se tornará um só corpo com uma prostituta? É isso? Vão carregar o que uma prostituta carrega? E vice-versa. É que pode, irmão? Tem cabimento? Tem cabimento.
Então a gente está lutando, irmão, contra principados e potestades que querem destruir família o tempo todo. E a gente tem que guarnecer a nossa família. E para fazer isso nós temos que estar o quê? No altar. O altar pode ser minha casa, pode ser meu caminhão, pode ser meu monte, pode ser meu trabalho, pode ser no banheiro, pode ser naquele cantinho. Eu tenho que estar no altar e colocar a minha família no altar. É só no altar que eu vou reconstruir aquilo que está quebrado. É só no altar que vai haver mudança. É só no altar que vai haver arrependimento. É só no altar que vai ter perdão. O arrependimento não é só direito teu não, meu irmão. É de todo mundo. Sabe por que muitas coisas não andam? Porque poucas pessoas oram pelo arrependimento e poucas pessoas se arrependem. Altar é lugar de adoração. Vamos lá. Botei os versículos perto. 35:3, vamos lá. Vê se vai falar de família. Só quero saber se vai falar de família o versículo, tá? Levantemos isso, subamos a Betel. Falei um altar ali ao Deus que me respondeu na minha angústia e me acompanhou no caminho para onde eu dei. Sabe o que ele está falando ali? Jacó. Sabe por que ele está falando ali? Porque ele teve um ranca-rabo com o irmão, ele enganou o irmão lá atrás e ele está caminhando de volta. E ali ele está com medo do irmão dele. Irmão não é sua família? Ele está caminhando com sua família, com seus filhos, todos eles, com as duas esposas, indo encontrar o seu irmão, que é a sua família. E com medo danado. Meu irmão tem toda a razão. Eu enganei ele. Irmão, o que aconteceu? Ele busca ali, ele vê algo sobrenatural, Deus fala com ele. Mas qual foi o maior milagre? Foi Deus falar? Não, o maior milagre foi o irmão dele perdoar ele, apesar de tudo que ele fez. Deus agiu no coração do irmão dele, mesmo sem ele ver. E o irmão Esaú, que nego mete o cacete, foi tão superior que liberou perdão apesar de tudo aquilo que ele foi enganado. Mete o pau em Esaú, vendeu a primogenitura com o legítimo. Ninguém fala que Esaú perdoou Jacó. Você já viu alguma pregação falando que Esaú perdoou Jacó? Você já viu? Hã? Não, sabe por que só tem um maluco que fala isso? Sou eu. Pode olhar aí se tem. Então, perdão. Esaú foi tão bem que quando Jacó chega com os presentes, fala: meu irmão, pode levar tudo de volta. Porque o perdão já me deu em dobro tudo aquilo que eu perdi. Ao que aconteceu depois, eu não sei. Aconteceu, os edomitas caminharam errado, mas Esaú não. Esaú liberou perdão. Não. 35, 11 a 14, vamos lá. Onde Deus aparece, eu já falei. Deus lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ser fecundo. Está falando de quê? De família. Multiplica-te. O que é uma nação? É uma junção de quê? De famílias. Olha lá. Está falando de altar. Está falando de família. E multidão de nações, de famílias sairão de ti. E reis. Toda família tem uma grande nação dentro dela. E toda grande nação tem uma herança de reis. Na sua casa, a sua semente é uma grande nação. E reis sairão. É por isso que o inimigo não quer que você prospere em família. Porque tem uma palavra profética que reis sairão, governos sairão dentro da sua casa. Aqueles que andam na presença do Senhor chegarão a lugares altos. Reis sairão do meio do teu povo, do povo do Senhor. Vamos lá. A terra que dei a Abraão, Isaac, dar-te-ei. Vamos lá, pode andar um pouquinho. E a ti e a tua, volta lá, a tua descer, a minha família de hoje e as bênçãos do Senhor hoje, porque eu busco pela minha família hoje, alcançarão que a minha. Se você está aqui hoje, você está buscando pela sua descendência. Eu quero te falar uma coisa: muitos, porque você tem buscado, ainda não nasceram, vão nascer dos netos dos seus netos, mas a bênção que está sobre você vai alcançar eles. Você nem vai conhecer eles. Mas quando Deus chegar, olhar lá em cima, o incenso subindo, rapaz, a oração do Carlão sobre a neta.
Vou abençoar agora ela. A bisneta. Ih, rapaz, descendência do Carlão, tataraneta, o Carlão nem viu. Pelo Carlão eu vou abençoar ela. Descendência, irmão. Descendência é o quê? O que vem é tudo. Há restrição? Não. Descendência, ó. Vai. Gerações. Vai. E Deus retirou dele, elevando o lugar onde ele falara, vai. Então Jacó erigiu uma coluna de pé no local onde Deus falara com ele, derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo, vai. E o 15, o 14, tá bom, ali é o altar, valeu. Busca por respostas, tá ali 1, 2 e 3 de Gênesis, depois vocês dão uma lida lá. Intercessão, tá muito interessante esse capítulo de Levítico, onde vai mostrando o sacerdote o quê? Intercedendo pela sua família, ao ritual sacerdotal de sacrifício, de intercessão pela própria família do sacerdote, e depois ele vai para fora do arraial e vai interceder pela nação de Israel. Tipificando o quê? Em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Estou andando um pouquinho, irmão. Lugar de juízo. Pode botar esse texto aí. 1 Samuel 4, 17 a 21. Olha o que um sacerdote do lar, é por isso que eu chamo muita atenção, homem, assuma a sua responsabilidade no Senhor, você é sacerdote, você tem a autoridade de Deus, vamos lá. Então, todo mundo conhece essa história aí, tá? Então respondeu que trazia as 9 e disse Israel, fugiu diante dos filisteus. De que é essa história? Vocês sabem essa história de quem é? Houve grande morticídio entre o povo, e também os seus filhos Ofni e Finéias. Está falando de família? Está falando de filhos. De quem é isso aí? De quem é essa história? Eli e seus filhos. Eli, né? Samuel ainda era bebê, pode andar. Novinho, criança. E fez ele menção à arca de Deus, e caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão. Interessante aquela frase ali, tá? Quebrou o pescoço. Pescoço liga o corpo com o quê? Você não pode, dentro da sua casa, perder a ligação com o quê? E a cabeça quem é? Cristo. Está vendo como é que a morte dele falou daquilo que ele estava vivendo? Ele deixava os filhos dele fazerem da forma que queriam, no relacionamento com Deus, não chamava a atenção. A coisa foi andando, e o quê? Houve o quê? Um juízo de Deus em toda a família, por causa da negligência. E ele estava onde? Olha, ele era sacerdote. Ele ministrava perante o Senhor, diante o quê? Mas era altar? Era o quê? Palco. Tinha aparência de sacerdote, tinha vestes de sacerdote, morava no lugar que o sacerdote morava, nasceu no meio dos sacerdotes, estava diante do altar, mas eu vivi uma vida o quê? De palco. E a sua família? Por quê? Porque ele não tomou uma posição. Você tem que se posicionar nessa manhã. Se o teu filho está perdido, ou quem quer que esteja perdido na sua casa, você tem que se posicionar. Eu sou do Senhor. Eu e minha casa serviremos. Não importa. O Senhor é comigo. Não importa a dor que eu esteja sentindo hoje. A dor pode ser grande. Todo mundo tem o seu processo. Todo mundo já passou por um processo. Todo mundo aqui já passou por um processo dentro da família. Todo mundo aqui já passou. Eu também passei os meus. Muitos. Tive filho afastado do Senhor. Tive meu pai e minha mãe longe do Senhor. Tios. Vi meu filho várias vezes chegar todo quebrado. Caindo de moto, eu chorando pelos cantos. E hoje meu filho ora e jejua de madrugada mais do que eu se demole. Hoje meu filho, toda hora que ele vem conversar comigo, de 10 palavras que ele conversa, 9 é Bíblia. Ele é um jovem, tem 28 anos.
28 anos, abandonou todas as coisas do mundo e falou, eu quero servir ao Senhor. Não importa, eu vou achar uma pessoa segundo o coração de Deus, eu vou viver na presença de Deus, eu quero viver o tempo de Deus. E abriu mão de tudo, e esse processo, e essa situação já vai para mais de 3 anos. Mas não foi fácil. Foram anos de oração, de choro da minha esposa. Foi embora de casa, voltou para casa, mulher buscou, buscamos, botamos de volta, estava rebelde, buscamos, e a resposta veio. A minha mãe, meu pai, estou trazendo a minha vida não como testemunho, mas para mostrar para vocês, da mesma forma que a irmã falou, que isso é real, irmão. Eu buscava pela minha mãe tanto tempo, Deus me deu uma visão, lavando a louça na cozinha, porque a louça na cozinha também é altar. E eu estava orando, Pai, a minha mãe, Pai, Senhor, a minha mãe, daqui a pouco eu vi 2 casas, uma toda quebrada e uma toda bonita. Aí meu pai estava afastado do caminho do Senhor, e eu falei, Deus, o que é isso? O que é isso, Senhor? Por que essa casa velha? Essa casa velha, teu pai, ele afastou dos meus caminhos. E essa casa bonita? Hoje eu restauro a tua mãe. Quando Deus acabou de falar, minha mãe deu um grito do outro lado, falou, Richard, eu quero te falar uma coisa. Eu falei, o quê, mãe? Eu aceitei Jesus hoje, eu aceitei Jesus agora. É possível. São coisas que eu vivi, que você viveu, que a irmã viveu. É possível restaurar sim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É possível. Não importa nada. Não importa nada. Nada para Deus importa. Creia e vai entrar. Creia. A resposta com Deus vem. Então, Samuel aparece, Deus usa Samuel, uma criança, irmão. E é criada naquela família ali. Tem a ver com família ou não tem? Tem, pô. Tem pai, tem filho, tem Samuel, que era entre aspas, era filho de Eli, porque foi criado por ele. Concorda comigo, pastor? Filho adotivo, né? E aí? Deus não respondeu? Com juízo? Respondeu. Então, local de juízo. Altar também é local de juízo. Quando você vem aqui ceiar no Senhor e Deus fala assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. Você está o quê? Exercendo junto com quem? Com o Espírito Santo. Porque quando você olha para você, quem é que habita em você? O Espírito Santo. E ele está te julgando. E a palavra vai falar, se nós se julgássemos a nós mesmos, nunca seríamos julgados. Mas como somos julgados por ele, nós realmente somos julgados. E aí o Espírito Santo fala assim, ei, perdoa ela e a tua esposa. Ei, vai lá na casa do teu irmão, olha, se abaixa para ele e pede perdão. Ei, diga lá, olha, eu te perdoo, eu quero te pedir perdão. Não importa como ele vai receber isso, não importa. O importante é que a sua vida vai voltar a andar e você vai buscar e a resposta vai chegar, irmão. Mas não adianta a gente se examinar e o exame ficar só aqui e não servir para nada na nossa vida lá fora. Ah, me examinei aqui, tomei a ceia, só tomei, irmão, um suco de uva com um pedacinho de pão, eu não tomei ceia. É palco. Não é altar. Porque altar é lugar de sacrifício. E ninguém chega diante do altar sem sacrifício. Jesus chegou no altar com o sacrifício da sua própria vida. Vamos terminar. 29. Hoje, a forma, vai lá, pode ir. Está terminando. Está ali a vida de Cornélio, tá buscando em jejum, em oração. Pode pegar a referência lá de Atos. Ele vai buscando, e aí o que acontece? Era um homem pagão, e Deus move Pedro, faz gerar uma visão extraordinária. Pedro lá, meio-dia, cheio de rango, desce um lençol cheio de animais, aí fala, mata e come. E Pedro não está entendendo, não diga a quem muda aquilo que eu santifiquei. E aí, na mesma hora, aparece lá um homem, fala, ó, vai buscar Pedro lá. Vai lá, busca, tem todo aquele enredo. Pedro prega para aquela família, prega para as pessoas. Por quê? Porque o teu vizinho, irmão, é a tua família mais próxima. Às vezes, teu pai e tua mãe não sabem o que está acontecendo contigo. Mas se você não tiver um relacionamento com o teu vizinho, você vai pedir socorro para quem? Você tem que tratar bem seu vizinho, irmão. Ainda bem que todo mundo aqui trata bem o vizinho. Todo mundo aqui, não tem exceção. Você ainda me ama? Vamos acabar. A mulher está falando que acabou aqui.
Nosso sacrifício não é mais relacionado a corpos de animais. O nosso Deus não é o Deus desconhecido, irmão, lá de Atos, quando Paulo, eles erguem um altar ao Deus desconhecido, ele não é. É o Deus da nossa família, ele é conhecido, ele se fez conhecer, você conhece ele. E as nossas orações nunca saem diante do trono de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3, vai falar que a oração dos santos estão diante do Senhor. Depois você vai olhar o texto. Mas o que eu quero mesmo é explicar agora, para terminar. Está lá, só para eu não esquecer a explicação do texto de Ezequiel. Olha que eu botei lá no final, ó. Letras grandes. Volta lá para Ezequiel 47. Eu vou explicar. O que esse texto tem a ver com família? Vou explicar para vocês. Só aí que está estudando Apocalipse aí. As águas, o templo representa, o Antigo Testamento é a manifestação profética do Novo Testamento. Quando Jesus fala que eu destruo esse templo e reconstruo em 3 dias, está falando dele mesmo. Esse texto fala de Jesus Cristo, que através do Evangelho, fluiriam águas debaixo do altar do Senhor, através da palavra de Deus. Aleluia, olha só, aleluia. Diante do altar do Senhor as águas fluiriam. E seriam ribeiros. Ribeiros significa famílias. As águas fluiriam e alcançariam as famílias. E de família em família essas águas iam enchendo como se fossem ribeiros de água, gerando vida e árvores onde quer que passam. Assim é a palavra, assim é aquilo que sai do altar do Senhor. A água, o trono de Deus, flui um rio de águas cristalinas que geram vida onde a vida não está. Pode ser deserto, aonde a água chega, frutifica. Aonde a água chega, as árvores nascem. Aonde a água chega, a vida chega. E é assim essas águas que saem da parte de Deus, do trono do Senhor. Elas saem e vão alcançando a nossa vida nesse lugar. E vão alcançando nossas famílias. Então toda vez que você vê nessa situação, ribeiro significa famílias. E através das famílias que recebem essas águas vão caminhando. Você vai sair daqui e vai levar uma palavra sobre famílias em vários lugares. E vai ser como se for um mar, onde as pessoas vão ser impactadas e inundadas. Só que o mar que se refere ali é o mar morto. Mas onde chegam as águas de Deus, a vida chega. E o mar morto ganha vida. Ainda que as famílias estejam mortas, ao cheiro das águas, elas viverão. É isso que fala esse texto. É isso que fala esse texto. Quando nós se juntamos em unidade e unanimidade, como um só povo, as águas que saem desse lugar, esses ribeiros de águas vivas, vão inundando, até chegar aos lugares assolados e gerando vida aonde a vida não existe. Fisicamente está acontecendo hoje em Israel uma figura que se chama os bolanes do Mar Morto. Israel, o desaguar do Jordão é no Mar Morto. E dentro do Mar Morto, um mar de sal, onde não existe vida, estão se criando lugares de água doce, onde estão criando-se peixes. A profecia fala que esse lugar, chamado Mar Morto, vai ficar inundado de águas vivas. E hoje, nesse lugar, você veio buscar Deus pela sua família. E Deus não quer apenas derramar sobre a sua família, mas quer derramar sobre as famílias que estão ao seu redor, sobre o seu bairro, sobre a sua vizinhança, no seu trabalho. É para isso que Deus fez tudo isso. Você veio para cá por isso. Vem, pastor Delci. Você veio até o altar por isso. Você veio buscar por isso. Não desperdice a sua oportunidade. Ao cheiro da palavra do Senhor, as águas fluirão. Uma água cristalina, como se fosse uma nascente. Essa nascente tem vertentes, como se fossem pequenas cachoeiras e riachos. Uma água que a gente olha ela e a gente não consegue discernir o padrão de tão cristalina que ela é. E ela sai do trono de Deus
para restaurar a sua casa, a seu casamento, seja o que for, ela vai chegar lá. E não importa o quadro, não importa, eu te digo e repito, não importa o quadro. Essas águas têm poder de gerar vida.